Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, estamos sempre orando com você e por você, sempre trazendo reflexões para fortalecer a sua fé, para você ficar firmado em Jesus. Jesus, o autor da fé. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que em Mateus 11:28 diz, e chama todo mundo, convoca todas as pessoas, faz um convite para todas as pessoas, ele diz, vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diante desta palavra, nós temos orado pelo projeto de vida. Todos os anos, todos os meses, estamos aqui orando, ensinando, falando sobre fé, mostrando o caminho da salvação, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, trazendo reflexões inspiradas na palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E hoje eu quero conversar com vocês falar um pouco sobre escolhas, falar um pouco também sobre projetos, propósitos, uma palavra que pode te ajudar em qualquer momento da sua vida. E a vida, ela é feita de escolhas. Fazemos escolhas praticamente o tempo todo. Eu acredito que você escolheu nos ouvir neste momento. Você está nos ouvindo porque você escolheu nos ouvir. Então a vida, ela é feita de escolhas, desde as mais simples e até escolhas automáticas, né? Que são às vezes até mais complexas. Algumas são elaboradas, planejadas. Agora é interessante que, dentre todas as escolhas que fazemos, algumas são corretas, outras nem tanto. Agora, quanto mais maduros e conscientes nos tornamos, evidentemente melhores e mais acertadas são as nossas escolhas. Isso é lindo demais. Por isso a importância do crescimento espiritual, do crescimento intelectual. Existe vários tipos de crescimento. Em 2 Pedro 3,18 diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus quer o meu crescimento e o teu crescimento em todas as áreas, inclusive o crescimento do nosso relacionamento com Deus. Agora, algumas escolhas vão influenciar nossa vida para sempre. Para sempre. Posso até afirmar, de certa forma, que nós somos resultado das escolhas que fazemos. Como eu disse, vou repetir, certamente eu e você que está me ouvindo, já fez na sua vida muitas escolhas e acertou de cheio. E outras não. Faz parte da vida. Ninguém acerta tudo. Mas você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. E é interessante que escolhas certas proporcionam resultados certos. Escolhas erradas vai redundar em resultados errados. Agora, entenda uma coisa. E existem escolhas que têm que ser feitas com calma. Ou seja, são as escolhas que farão a diferença em nossa vida. Quantas escolhas que eram para a gente pensar melhor, analisar melhor, que você tinha que pensar com mais calma e você não pensou e decidiu. E não deu certo. Nem por isso você vai desistir da vida, nem por isso você vai ficar desesperado, desesperada. Por isso que você está me ouvindo.
Porque eu creio que quando Deus fala com a gente em algo que a gente já está fazendo certo, é para a gente continuar fazendo certo. Se algo a gente fez e deu errado, não é? E deu errado, porque a gente escolheu errado, e Deus está falando isso com a gente, Ele está dizendo, olha, eu estou te dando uma oportunidade de recompor a sua rota, refazer a sua rota. É isso, nosso Deus é impressionante. Mesmo que a gente possa ter alguns, vamos assim dizer, uns contratempos na vida devido a algumas decisões erradas, mas Deus ele pode intervir. É importante você pensar nisso, porque o que está acontecendo com muita gente, e principalmente muitos filhos e filhas de Deus, que eles querem a oração, mas eles não querem mudar a sua atitude. Tem coisa que você tem que ter uma atitude de mudança, você tem que querer mudar. E tem coisa que está bem à sua frente, e você que tem que decidir isso. Eu não posso decidir por você. Você decide. Agora, tem decisões da nossa vida, ou escolhas da nossa vida, que vão fazer a diferença para todo sempre. Algum exemplo, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui. São escolhas que vão ter maior impacto e até consequências no futuro. Por exemplo, você talvez é um jovem que quer escolher qual curso, fazer uma faculdade, um curso que você acha que é importante, né? Um emprego. Ah, eu quero trabalhar na empresa tal. Outros, não, eu quero montar o meu próprio negócio. Outros, com quem eu vou me casar. São escolhas. São escolhas. Quando falo em casamento, graças a Deus, eu escolhi a pessoa certa para casar comigo. E para casar tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter um monte de coisa. Eu fiz uma escolha e acertei 100%. A mesma coisa, acredito que a minha esposa pensa a mesma coisa. Ela acertou. Entendeu? E são escolhas. E eu me lembro muito bem no dia do meu casamento, diante do oficial ali no cartório, né, no civil, e depois à noite na igreja, com os nossos pastores na época, que fizeram o nosso casamento, eu prometi fidelidade a ela diante de Deus, diante do líder espiritual, dos homens da lei, e também diante de testemunhas, e ali na igreja, diante dos meus convidados. E graças a Deus fiz boas escolhas, e por isso que estamos aqui. E vamos continuar até o fim. Entendeu? Até quando Deus permitir estarmos no planeta Terra. Então eu fiz as escolhas. Então quando você escolhe certo, vai ter alguns problemas, mas vai ser assim mais fácil de resolver, porque você escolheu certo. Não quer dizer que uma escolha correta em qualquer área da tua vida, você vai estar isento dos problemas. Não, claro que não. Agora, quando escolhe errado, pode ter certeza, a dor de cabeça é muito maior. E quem sabe, amigo, amiga, você está aí num tempo de reflexão e pensando, meu Deus do céu, será que eu fiz tanta escolha errada para estar passando por isso? Sim e não. Sim e não. Nem tudo de luta que passamos, nem tudo de problemas que enfrentamos são consequências de uma escolha errada, necessariamente. Você que deve entender, você que deve compreender, você que sabe da tua vida. Claro que Deus sabe de tudo, né? Mas você tem noção. Você é um ser pensante, somos um ser pensante. Como diz um certo filósofo, penso, logo existo. Você pensa. Você é um ser analítico que analisa, né? Então, se você está decepcionado com alguma coisa, você que escolheu essa vida. Você que fez essa escolha. Você que quis fazer certas coisas. Entendeu? Se alguém te obrigou, aí é outra conversa. Agora, as escolhas, e as escolhas mais difíceis? Preste atenção no que eu vou falar isso aqui, que isso aqui pode ajudar muitas pessoas. As escolhas mais difíceis nem sempre está entre o bom e o ruim, mas está entre o bom e o melhor. Escolhas da vida. Estou falando de escolhas. Eu separei aqui alguns personagens da Bíblia, não vou falar sobre eles, mas só para você que conhece alguma coisa da Bíblia, possa entender isso aqui. Se a gente observar na Bíblia,
nós vamos ver que alguns homens tiveram escolhas equivocadas. E quando você tem uma escolha equivocada, pode anular todo um projeto. Temos falado o ano todo praticamente, seja no final, no começo do ano, a gente fala sobre projeto de vida. Então, se de repente eu tomo uma decisão equivocada, pode acontecer de estragar um projeto, anular um projeto. Um exemplo aqui, Esaú. Já ouviu falar desse camarada? Esaú. O famoso Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas. Está escrito em Gênesis 25, do 29 ao 34. Ele escolheu. Ele tinha o direito ali da primogenitura, mas ele trocou por um prato de lentilhas. Quantas pessoas escolhem uma coisa banal por uma coisa muito melhor? E ela é ludibriada, enganada muitas vezes pelo seu coração. A Bíblia diz que nós temos que se cuidar com o coração. O nosso coração, ele é enganoso, né? Hoje está em moda, as pessoas falam assim, escuta a voz do teu coração. Cuidado com essa frase, que ela é perigosa, dependendo de como é que está o teu coração, meu amado. Que agora a onda é essa, né? O importante é que você decida o que está no teu coração. O que tiver no teu coração, decida. Tem hora que é coisa boa, mas tem hora que é um perigo, que a Bíblia diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E as escolhas passam pelo coração, ou seja, vontade, desejo, sentimento, querer algo. Então reflita. Aliás, eu tenho uma palavra para você que está pensando assim, puxa, não deu certo esse negócio, essa sociedade não deu certo, esse namoro não deu certo. Amado, às vezes pode ser um livramento. Pare de ficar chorando essa pessoa que não está... Se no namoro essa pessoa já estava te desrespeitando, você vai casar com uma pessoa dessa, irmão? Cai fora, isso é livramento. Sabe? Deus está me usando aqui, pessoal, eu creio nisso. Eu não estou aqui para alisar ego de ninguém. Estou aqui para falar as verdades, para abençoar você que está afim de ter uma vida melhor. E como eu sempre disse, e vou repetir, vida melhor com Deus não é vida isenta de problemas, é claro. Mas com Deus fica bem mais fácil a caminhada. Não é? Então, às vezes você está aí no namoro, sabe aquele casal que está namorando, mas só vive em briga. Você acha que vai casar e vai dar certo? Olha o código. Presta atenção, aproveita. Melhor antes do que depois, porque depois sai mais caro. Preste atenção. Preste atenção. Uma coisa que a gente às vezes falha, quando eu falo a gente, eu também não sou perfeito, mas a gente não percebe os sinais de Deus. Às vezes Deus está dando alguns sinais e você está tão cego, tão ludibriado com aquela pessoa que está no 171 na tua cabeça, passando a lábia em você, e você está sendo enganado. Sabe quando alguém fala para você, alguém mais experiente, talvez o pai, a mãe, alguém assim, fala, fulano, abre os teus olhos, você não está vendo que ele está te enganando. Mas você está tão, você está tão vidrado naquela pessoa que você não está vendo que de fato essa pessoa está te enganando. Então que o Espírito Santo te ajude a tirar essa escama dos teus olhos físicos e até espirituais. Entendeu? Quer dizer, é uma cegueira espiritual muitas vezes. Aí depois casa. Depois dá errado. Ah, Deus que quis. Que Deus que quis? O que tem de cristão botando Deus onde ele não entrou? Tem muitas coisas que a gente fala, ah, Deus quis assim. Será que Deus quis? Será? Será que Deus quis que um lar fosse destruído por causa de um outro pilantra que entrou no casamento? Tem muita coisa sendo falada em nome de Deus que Deus está longe. Deus está falando, não tem nada a ver com isso. A vida é feita de escolhas. Ok? Isso aqui é importante. Esse ensinamento é um dos melhores, que mexe com a gente, que coloca a gente a repensar a vida e ver se a gente não está na rota errada.
Essas palavras que me animam. Quando Deus fala isso comigo, eu falo, Deus, eu tenho que acertar minha rota. Então, onde eu estou errando, onde eu tenho que acertar. Todos nós precisamos de ouvir palavras assim. Entendeu? Essa é a verdade. Pode ser que são ensinamentos que não dá like, não dá ibope, como diz na antiga, me falava ibope, né? Não dá audiência, mas, amado, faz parte. Hã? É muito melhor você ser avisado dos perigos do que alguém ficar te agradando. É isso aí mesmo, fulano. Vai, ele gosta de você, vai dar jeito. E estão mentindo na tua cara, você não está percebendo, irmão. E no meio do povo de Deus está cheio de gente que não tem conteúdo de palavra e quer ainda dar lição de moral e não tem nem moral para falar. Entendeu? Então Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas. Outro homem aqui que era cheio do Espírito Santo, no Antigo Testamento, aquela força era do Espírito Santo, Sansão, homem forte, valente. Então Sansão, ele trocou o seu chamado de nazireu pelas amizades e pela prostituição. E deu no que deu, Sansão. Juízes capítulo 16, do 15 ao 19. Outro homem, Jonas. Esse você conhece, né? Jonas trocou Nínive por Tarsis, rejeitando um projeto de Deus. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3. Deus falou, Jonas, vai para Nínive, compra a passagem lá de navio lá. Tem uma missão para você. Quando ele chega lá, ele comprou a passagem para outra região. O oposto. Quem sabe você está tendo um complexo de Jonas. Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude, ajude você a abrir os seus olhos espirituais. Outro personagem, o jovem rico, já ouviu falar? Mateus 19, dos 16 ao 22. O jovem rico trocou um tesouro nos céus por algumas propriedades na terra, rejeitando Jesus. Jesus falou, ele falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse o que? Vende tuas propriedades e distribua para os pobres. Vem e segue-me. Aquele jovem ficou triste. E Jesus não estava mandando ele vender tudo, e ele só fez um teste e viu que o jovem estava apegado às coisas materiais. Coisas materiais são importantes para você, mas você não pode se apegar a elas. Quando alguém morre, no caixão, você não vê ninguém colocando casa, carro, não é verdade? É ou não é? Só vai com a roupa do corpo. E umas florzinhas lá para dar uma enfeitada. É ou não é? Então, meu amado e minha amada, essas pessoas aqui, eu poderia falar de outros personagens da Bíblia, mas esse aqui é só para você entender que tem muitos homens de Deus que trocaram a bênção por coisas banais. Eles escolheram. Agora, vamos falar aqui de pelo menos de umas duas escolhas acertadas que determinaram resultados favoráveis. Um que eu gosto demais, eu creio que você que lê Bíblia conhece essa história, é a história de José. José escolheu ser fiel a Deus lá no Egito, mudando drasticamente a história do povo hebreu e tornando-se o mais perfeito tipo de Cristo do Antigo Testamento, José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos como escravo, depois chega no Egito, é comprado para trabalhar numa casa de Potifar. É uma história linda, maravilhosa. Mas José não se corrompeu. Aí teve um momento na vida de José que eles trabalhavam na casa de Potifar, tudo que ele fazia Deus prosperava, o patrão de José estava prosperando porque José tinha unção, onde ele chegava a coisa mudava, que ele era fiel a Deus. Aí a mulher de Potifar olhou para José, viu que o cara era bonito. Tudo que o cara fazia ia para frente. Ela falou. Aí ela começou a dar uma paqueiradinha no José. E quem sabe a história bíblica sabe que ele, caiu fora. Ele não deitou com aquela mulher. Ele não se corrompeu. Então ele decidiu ser fiel a Deus. Porque ele disse para aquela mulher, imagina que eu pecaria contra o meu Deus. Então ele tinha temor de Deus. Hoje está faltando em muitas pessoas esse temor. Estão brincando com coisa séria. Está faltando temor.
Mas José não caiu no laço daquela mulher perturbada. Entendeu? Outro personagem aqui, vamos assim dizer, né? Para a gente encerrar, Daniel. História de Daniel, muito linda. Daniel, capítulo 1. Depois você lê, se você quiser. Daniel, livro da Bíblia. Daniel, ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. E o que aconteceu? Deus o exaltou, tornando-o o principal governador de toda a província da Babilônia e de todos os seus sábios. E mais um para encerrar. Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo escolheu servir a Jesus em lugar de continuar servindo ao Sinédrio. E o Senhor, Deus, o colocou como apóstolo entre os gentios, tornando-o o maior sistematizador da doutrina cristã, em Atos 9, do 1 ao 16. Então, meu amado e minha amada, a partir do momento em que somos responsáveis por nossa vida, então devemos tomar muito cuidado com o que decidimos. Além disso, né? Além de sermos responsáveis por nós mesmos, somos responsáveis por outros, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos amigos, ou seja, dependendo da decisão que você toma, poderá beneficiar a sua família ou poderá prejudicar a sua família. Poderá abençoar muita gente ou poderá bloquear algumas bênçãos, sabia disso? Por isso que você tem que entender que, conforme a escolha que você for tomar, não se precipite. Está em dúvida? Está confuso? Não tem certeza? Então, espere um pouquinho, vai orando, vai pedindo sabedoria do alto, discernimento espiritual, entendeu? Às vezes é melhor demorar mais um pouquinho do que ser precipitado. Agora, eu tenho um recadinho bacana aqui para você que está pensando, meu Deus do céu, então eu errei nisso. Se você já está pensando isso, já é um bom sinal. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele quer restaurar essa rota da tua vida. Deus. Porque se você erra numa área e depois você corrige a rota, qual que é o lado bom? Qual que é o lado bom? Que você vai poder ajudar outras pessoas. Entendeu? Informá-las, né? Então, quando a gente tem um problema na vida, seja por escolha errada, e quando quando a gente corrige essa rota, mesmo que houve alguns danos ali, mas Deus dá uma segunda chance, um recomeço, entendeu? Para que você não erre mais, ou para que você também aprenda com suas próprias experiências, mesmo sendo experiências, não é, que foi uma escolha, como eu digo de vez em quando, um acidente de percurso, né? Então, meus amados, decisões são escolhas que fazemos, porém jamais conseguimos escolher as consequências dessas decisões. O que nos resta, então, é aguardá-las e, se formos fortes, tomar novas decisões baseadas em escolhas cada vez melhores. Porque as decisões que você tomou ontem refletem o que você enfrenta hoje. E para a gente concluir essa palavra, e logo eu quero orar com você e por você, eu disse sobre ter um propósito na vida. Em Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14 diz: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estava estudando esses dias e achei uma história que combina aqui com a palavra, que diz o seguinte: existe uma história antiga sobre um navio de guerra da marinha, que certa noite, em meio a um nevoeiro, avistou à distância uma pequena luz que parecia aproximar-se. Como ela foi aumentando e ficando mais forte,
O capitão foi até o leme avaliar a situação. Nesse momento, uma voz soou no rádio dizendo: atenção, atenção, chamando a embarcação que está navegando a 18 nós, rumo 220. Ajuste seu curso para 30 graus imediatamente. O capitão pegou o rádio e respondeu: aqui é a embarcação que está em rumo 220. Ajuste a sua embarcação para 30 graus. Negativo, capitão. Ajustem vocês, veio a resposta. Sou um almirante da Marinha, disse o comandante. Com quem estou falando? Sou oficial da guarda costeira. Então sugiro que você ajuste o seu curso. Não, senhor. Sugiro que o senhor ajuste o seu. Somos um navio de guerra da Marinha, disse o almirante. Ajustem vocês. O outro respondeu: não podemos. Somos um farol, almirante. Interessante essa história, porque algumas coisas, simplesmente, amados e amadas ouvintes, algumas coisas simplesmente são maiores do que nós, mas nem sempre sabemos disso. Podemos achar que somos grandes e que tudo o que nos impede de conseguir o que queremos deve sair do nosso caminho e adaptar-se. Mas muitas vezes isso é verdade. E esse tipo de perseverança pode ser essencial para conquistarmos as coisas. Só que tem um porém, minha gente. Tem um porém, tem um contudo. Algumas coisas não mudam. Em certos momentos, somos uma pequena embarcação que precisa ajustar seu curso e seguir outra direção para poder continuar. Se fizermos isso, encontraremos uma boa rota e chegaremos ao nosso destino. Caso contrário, se não conseguirmos enxergar essa realidade, seremos destruídos por ela. Então, um exemplo que eu posso dar aqui. Não importa se acreditamos ou não na força da gravidade, porque ela existe. É algo que está acima de nós, nos transcende e, assim como o farol, exige que ajustemos nosso curso à sua realidade. Se nos adaptamos a esse fato, tudo fica bem. Podemos, inclusive, tirar vantagem dela. Então pense um pouco sobre isso. Será que a rota de muitos não está errada? Será que a gente não tem que pensar um pouco melhor? Tem gente que diz assim: fulano pensa demais e não age. É verdade, às vezes é verdade. A pessoa só fica pensando, mas nunca toma decisão. Mas tem gente que não pensa e decide precipitadamente e depois fala: por que eu não pensei antes? Então eu acredito que o bom é ter um equilíbrio. Agora, você tem que decidir. Veja, analise. Analise primeiramente a sua vida. Tem decisões que dependem de você. Talvez outras decisões, depende do que você faz na vida, pode ser que dependa de você fazer uma reunião familiar, uma reunião com seus sócios, uma reunião com os seus colaboradores. Aí é com você. Eu não conheço você. Você que sabe como é que está a sua situação. Aí você tem que pegar isso aqui e analisar. Entendeu? Compreende ou não? Porque tem gente que ela pensa que é um Deus. Sabe aquelas pessoas que pensam que ela é um Deus? Um semideus? Né? É aí que está o problema. Isso é uma tolice. Quem pensa que é um Deus. Né? Quem pensa que... Então, às vezes, muita gente está quebrando a cara porque ela não reconhece Deus e não quer pedir ajuda divina e aí ela começa a se afundar. Então, está na hora de a gente ver a nossa rota. Agora, a questão de ter propósito na vida. A gente sempre encoraja as pessoas a realizar um projeto de vida. E projeto de vida não é pedido de oração, tá bom? Vai aprendendo. Eu sempre falei isso aqui. Tem gente que fala: meu projeto de vida é isso. Projeto de vida
É algo muito maior, acima de um pedido de oração. Tem que ter propósito, meta, alvo e mãos à obra, no sentido, tem que ter atitude. Então as pessoas, certamente como você que está me assistindo ou ouvindo, as pessoas que têm um propósito na vida, se entregam a uma tarefa ou até mesmo a uma missão por uma causa maior. Então, usando o nosso ministério, que a gente está aqui, não é, tanto tempo, o que está acontecendo com muitos que nos ouvem? Estão sendo abençoados. Então, por quê? Porque Deus me deu essa tarefa. Deus me deu essa missão. Teve um momento na minha vida que eu quis desistir dessa tarefa, achando que não era necessário mais. E Deus disse para mim, não pare, não desista. Eu estou contigo. Eu estou à frente disso. A obra não é sua, a obra é minha. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Você entendeu? Mas quase que eu pulei fora. Não de Jesus, mas de estar pregando a palavra no rádio. Entendeu? Então tem que entender que quando Deus está no negócio, ele intervém para você não fazer arte, né? Como diz, né? Para não falar outra palavra. Então, amados, quando possuímos um propósito na vida, o que consideramos importante são as causas importantes e não nós mesmos. Se eu estou aqui e Deus está mantendo, é porque Ele quer, é um propósito de Deus. Entendeu? E eu não posso desistir daquilo que Deus pediu que eu fizesse. Eu não vou dar uma de Jonas, mas eu vou cumprir o propósito que Deus me deu. É interessante que as grandes personalidades não são pessoas que buscaram a sua própria grandeza, mas que serviram notavelmente a causas, valores e missões muito maiores do que elas, seja na família, seja na obra de Deus, seja no ambiente profissional, na sociedade. Então, meu querido e minha querida ouvinte, meu amado e minha amada, a grandeza, o sucesso e a prosperidade são consequências do fato de alguém unir-se a essas grandes causas e servi-las. Então, estabelecer um propósito na vida e manter o curso na direção desse propósito é uma escolha fundamental para que possamos determinar atitudes que nos levarão a patamares mais elevados em nossas vidas. Por isso, ou para isso, demonstre primordialmente o desejo de mudar o rumo de sua vida. Em todas as épocas, gente, em todas as épocas, os estudiosos do comportamento sempre expressaram uma verdade. Não se pode mudar uma pessoa que não deseja ser mudada. Escreva isso, talvez o teu problema está aqui, talvez. É você que tem que saber. Não se pode mudar uma pessoa que não deseja ser mudada. Sabe quando alguém diz assim, fulano é cabeça dura, não escuta ninguém, não ouve ninguém? É mais ou menos isso aí. Então não se pode mudar uma pessoa que não deseja ser mudada. Entendeu? Tem pessoas que só Jesus mesmo para mudar, porque não adianta mais. E a pergunta é, e você que está me ouvindo? Ou talvez assistindo? E você? Você deseja experimentar realmente uma mudança radical em todas as áreas da sua vida? Ou você quer ficar na zona de conforto? Ah, tá bom assim, tá bom. Lembrando que o pior é o tal do tá bom. O tá bom bloqueia muita gente. Tem muita gente que podia estar muito melhor, mas ficou ouvindo tá bom, tá bom, tá bom. E você foi dormindo com o tá bom, casou com o tá bom, e tá bom, mas não tá bom, mas você acha que tá bom. É engraçado, tem que rir para não chorar, né, pessoal? A pergunta é, deseja experimentar uma mudança radical em todas as áreas da sua vida? Deseja ter um novo relacionamento com seus familiares?
Deseja viver uma vida restauradora, caminhar na fé, caminhar com Jesus? Então, meu amado, deseja? Então estabeleça metas. Estabeleça metas. Tem gente que diz assim, com todo respeito a essas pessoas que dizem assim, ela fala assim, não, eu entreguei tudo na mão de Deus, o que ele der tá bom, o que ele fizer tá bom. Tá errado? Em termos não. Mas às vezes ela tá nisso, né? Aí tem coisa que não acontece na vida dela. Não acontece na vida dela. Porque Deus só está observando ela. Eu não estou falando de salvação. Salvação é outro assunto. Estou falando de atitudes, de metas. Aquela pessoa que você pergunta, para onde você está indo, fulano? Cara, sabe o que eu não sei? Estou indo. Indo para onde? Não sei, estou indo. Indo para onde? O cara não sabe nem para onde está indo. Uma pessoa normal, que está funcionando a mente da pessoa normal. Então, estabeleça metas. Determine propósitos. E mantenha o foco nesses projetos. Então aproveita, faça uma análise, faça uma avaliação. Mas pense primeiro no projeto teu, você que está me ouvindo. Porque tem outros que estão me ouvindo, mas em vez dele pensar nele para corrigir a rota dele, ele está pensando no filho, na filha, ele está querendo, pastor, essa mensagem serve para fulano de tal. Irmão, essa mensagem é para você, abençoado, que está me ouvindo. Essa mensagem é para mim também que estou falando. Que antes de eu ministrar para você, Deus já falou comigo. Entendeu o lance? Então nós temos que entender isso. Claro que essa mensagem serve para muita gente, mas ela não está ouvindo. Talvez poderá chegar ao conhecimento dessa pessoa. Talvez ela vai ouvir um outro pregador que vai falar a mesma coisa, até melhor que eu, e ela vai entender. Tem tudo isso. É ou não é? Então, meu amado, eu quero orar agora. Eu quero repetir isso aqui. Estabeleça metas, determine propósitos e mantenha o foco nesses projetos. Agora, tem um detalhe. Abandone o egocentrismo tão característico de nosso tempo. Reconheça sua posição no plano de Deus, aquilo que Deus tem para você. E viva, meu amado e minha amada, viva uma existência, uma vida pautada por objetivos realmente relevantes. Dessa forma, além de você manter em vista o propósito delineado por você, tal comportamento vai atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, é isso. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão especial que é o momento da palavra. Como eu digo, tudo que nós ministramos aqui neste horário é importante, desde a abertura até o encerramento dessa programação tem a sua importância. Mas o que vai gerar realmente bênção e vitória para essa pessoa não é ele ouvir a palavra, ele colocar em prática o que o Senhor está falando para a gente. Então ajude esse povo, Pai, para que possa ter entendido esse ensinamento e que eles coloquem em prática e não fique apenas procrastinando para o mês que vem, para o ano que vem, para o ano não sei das quantas. Tu sabes, Deus, que nós temos que mudar é hoje. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia da gente rever a nossa rota para acertar e não perdermos o alvo, a meta, como disse aqui no texto que nós lemos, Senhor. Que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, abençoe a família, o ouvinte, o internauta, a todos que ouvem, que assistem, que estão recebendo essas instruções, que esse homem, esta mulher, esse jovem, esta pessoa seja poderosamente abençoada, edificada com esta palavra, que os enfermos sejam curados neste momento, repreendemos a enfermidade, a doença, até mesmo a cegueira espiritual, que essas escamas caiam por terra agora, para que essa pessoa entenda que ela precisa de Jesus, ela precisa de se entregar totalmente ao Senhor Jesus, porque o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para transformar vidas, meu Pai. Que a bênção do Senhor Jesus alcance a toda a família querida que me ouve e que está orando conosco neste momento.
Abençoa a saúde deste povo, a saúde espiritual, a saúde física, a saúde nas emoções, a saúde profissional, a saúde nas finanças. Meu Deus e meu Pai, e o projeto de vida de cada um. Está escrevendo numa agenda, numa folha, num caderno. Pessoas que estão escrevendo na folha do Ministério Agindo Deus, que conseguiram ter em mãos essa folha. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Abençoa o nosso Brasil, a nossa nação, que tem passado por tantas transformações e tantas coisas. Que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação, o nosso país, chamado Brasil. E onde estamos chegando com essa palavra, com essa reflexão, com essa instrução, chegue ali a bênção de Deus. A paz de Cristo venha reinar no coração dessa pessoa. Tira, meu Pai, do coração deste homem e desta mulher essa ansiedade, essa tristeza, esse desânimo, esse medo, essa síndrome do pânico, essa síndrome do medo. Meu Deus, meu Pai, cura os traumas dessa pessoa. Restaura esta vida e que a partir de hoje ela entre na rota certa e dê a todos sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria nas decisões, sabedoria nas escolhas, sabedoria, meu Pai, sabedoria do alto. Que a família seja abençoada neste momento, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, aqueles que são semeadores do ministério Agindo Deus, quem impedirá? Aqueles, meu Deus, que chamamos de agentes de Deus, que semeiam a sua oferta, a sua contribuição, o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica, que ainda hoje muitos possam também decidir a ser um semeador e não ficar postergando para o mês que vem ou para um futuro que talvez não chegará. Agora é a hora é agora, que eles decidam fazer o que tem que ser feito. Abençoa, prospera e proteja todos nós. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. E peço uma bênção especial para minha cidade, Jandaia do Sul, norte do Paraná. Abençoa aquele município, os moradores e a todos os jandaenses espalhados pelo Brasil e o mundo. Abençoa a cidade de Toledo também, e outra cidade que estiver fazendo aniversário hoje de emancipação política. Abençoa os munícipes. E é claro, nós estamos aqui falando com muita gente. Abençoe a todos, rica e abundantemente. Oramos e abençoamos o povo, e abençoamos a nação e os ouvintes para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.